Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Sra. Ministra, concordamos, discutir saúde é de facto um tema muito sério e por isso devemos dedicar todos os nossos esforços a esse debate. O que é um bocado difícil, devo dizer, Sra. Ministra, se a Sra. Ministra continuar a desresponsabilizar-se em relação a todos os aspectos de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Sendo Ministra da Saúde é difícil fazer esse debate, a Sra. Ministra não faz outra coisa senão desresponsabilizar-se em relação a todas as observações e críticas que estão a ser feitas em relação à atual política de saúde. Mas por isso vamos voltar, de facto, às transferências para os privados e vamos voltar ao Hospital da Perlada. E porque houve, como já referiu, já a oportunidade de discutir estes temas também esta semana aqui no Parlamento, e na altura o Dr. Eurico Castro Alves disse que não houve nenhum aumento de transferências, a Sra. Ministra já fez referência ao despacho do Conselho de Ministros, vamos voltar a ele, que não tinha nada a ver com o plano de emergência e que o próprio Dr. Eurico Castro Alves não tinha nada a ver com isso. E, portanto, é triplamente uma mentira. Por um lado, porque a Sra. Ministra faz referência a um despacho, mas se for olhar para o despacho anterior, verifica-se que há um aumento dos montantes. Por outro lado, porque esse aumento dos montantes no atual despacho está diretamente vinculado às transferências para o Hospital da Perlada por via do Centro de Atendimento Clínico. Está escrito nesse despacho. Por outro lado, porque o Centro de Atendimento Clínico é uma invenção do Plano de Emergência de Saúde coordenado pelo Dr. Eurico Castro Alves. E ainda, por outro lado, porque os centros de atendimento clínico e o plano de emergência são eles propriamente a autoria do Dr. Eurico Castro Alves, portanto, não há nenhuma forma dele não ter nada a ver com isto. É uma tripla mentira, como disse. E, portanto, isto sim é uma reposição dos factos. A Sra. Ministra confirma ou não confirma o aumento das transferências para o setor privado e como é que no despacho do Conselho de Ministros aparece a associação desse aumento, efetivamente, ao Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Perlada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Sra. Ministra. Aquilo que a Sra. Ministra e o seu Governo demonstraram nestes primeiros meses de governação é que estão mais preocupados em trocas de lugares e de cadeiras, estão mais preocupados em transferir recursos financeiros do Serviço Nacional para os grupos privados do que em resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E não é pelos elevados decibéis da Sra. Ministra que os problemas do Serviço Nacional de Saúde vão ficar resolvidos. Vamos às questões das nomeações. A nomeação do diretor executivo Gandra de Almeida é uma responsabilidade deste Governo e a Sra. Ministra até publicamente disse que leu o relatório da CRESAF e não achou estranho, não identificou nada, não achou que era imoral haver acumulação de funções, que ao que tudo indica não poderiam haver essa mesma acumulação. Nomeia agora um novo diretor executivo. Tudo aquilo que se conhece, e aliás, enquanto foi Presidente da entidade reguladora da saúde, a sua atuação foi sempre no sentido de equiparar o público e o privado. Sra. Ministra, e acha que enquanto Diretor Executivo no Serviço Nacional de Saúde, a sua preocupação vai ser em salvar o Serviço Nacional de Saúde ou não vai ser ver como é que se pode transferir ainda mais recursos públicos para os grupos privados que lucram à custa da doença? É porque foi sempre isso que fez. São as suas opções políticas, aliás, é a opção política deste Governo. Sra. Ministra, fez aqui referência das medidas que têm vindo a ser adotadas por parte deste Governo e aquilo que nós conhecemos, olha, é transferência de utentes para que seja o SF modelo C, parcerias público-privadas, contratualizações, são cerca de 800 mil para fora do Serviço Nacional de Saúde. São encerramentos. Aquilo que a Sra. Ministra e este Governo têm vindo a fazer é encerrar serviços de forma intermitente e de forma rotativa. Aquilo que está previsto e que veio para público relativamente ao Hospital do Barreiro é a intenção de encerrar esse serviço de urgência. E isso não é penalizar os utentes, não é penalizar as grávidas, não é reduzir a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E qual é o objetivo? Para favorecer os grupos privados, que é essa a opção por parte deste Governo. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra. A Sra. Ministra continua a ser a Ministra da Saúde que sempre que vem ao Parlamento se desresponsabiliza por todo o que tenha a ver com a sua área. Nós já ouvimos em várias vezes aqui, mas também em comissão, se as coisas correm mal no verão é porque está calor, se as coisas correm mal no inverno é porque está frio, se correm mal entre o inverno e o verão é porque o Excel não estava bem adaptado e, portanto, já ouvimos
todas as desculpas da Sra. Ministra para se desresponsabilizar, seja aqui, seja em audições regimentais com a Sra. Ministra. O que nos leva, de facto, ao modelo de SNS que este Governo defende e que a Sra. Ministra defende e que não consegue admitir. Porque é um modelo para o SNS que assenta num SNS fraco, depauperado, onde não há investimento para os profissionais de saúde. A Sra. Ministra diz que a grande solução era os profissionais de saúde, mas a Ministra responsabiliza-se pelos próprios profissionais de saúde e, portanto, aquilo que resta é o modelo de SNS onde se investe para fora, onde se investe para dar ao privado. E quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Gandra de Almeida, escolhido pela Sra. Ministra, sabendo o seu histórico, é exatamente isto que falamos. Falamos do modelo de SNS, de alguém que ganhava centenas de milhares de euros enquanto tarefeiro, com a degradação do Serviço Nacional de Saúde, ganhava centenas de milhares de euros como tarefeiro por causa da incapacidade dos hospitais em terem os seus quadros completos. De quem é que é a responsabilidade dos seus quadros incompletos? É do Governo, é da Sra. Ministra, por mais que não queira admitir que é a sua responsabilidade. A incapacidade dos hospitais de terem as escalas 24 horas. Sra. Ministra, se não é responsabilidade da Ministra da Saúde, há de ser de quem? A responsabilidade sobre a política de saúde e a política do SNS. E porque só este modelo que a Sra. Ministra defende, que a direita defende, é que poderiam haver pessoas como Gandra de Almeida a cobrar milhares de euros por 1 ou 2 dias de trabalho. E, portanto, depauperar e enfraquecer o SNS é o modelo da direita, é o modelo da Sra. Ministra e deve responsabilizar-se por esse modelo. Porque a pergunta que fica é muito clara. Que modelo é que esperava, então, que fomentasse, à frente do SNS, alguém que beneficiou e fez... Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, 3 minutos para responder a este conjunto de perguntas. Faz favor. Muito bem. Eu, Sr. Presidente e Srs. Deputados e Deputadas, eu vou começar, se me permite, pela linha. Há pouco não respondemos à questão da linha suicídio, consideramos que é da maior importância e gostava de deixar aqui alguma informação. A linha foi aprovada em fevereiro de 2024 e nós, imediatamente, quando chegámos ao Governo e percebemos da importância que a linha tinha, até através da Política Nacional de Saúde Mental, imediatamente começámos a sua implementação. A linha SOS Suicídio tem que ter um número de 4 dígitos que, entretanto, finalmente conseguimos. E levámos mais tempo, é verdade, Sr. Deputado, porque precisámos de fazer a formação de psicólogos e ela não estava planeada. É absolutamente assim como diz, é algo que preferíamos que não tivesse acontecido, mas aconteceu, mas neste momento estamos em fase de arranque. Os psicólogos estão, neste momento, estes psicólogos, a apoiar a linha SNS 24 e por isso, é verdade, adiámos até março o início da nova linha para não pôr em causa a outra. É verdade, exatamente como referiu. E não publicitámos o número, Sr. Deputado. Nós não publicitámos. Ele apareceu numa notícia a dizer que só a partir de março funcionaria. Dir-me-á, não devia ter aparecido. Aceitamos com toda a humildade democrática a crítica, mas não está escrito que já está portanto, implementada. Muito rapidamente, ir aqui à questão, a Sra. Deputada Paula Santos, eu relativamente não resisto aos decibéis, porque nesse aspecto nós comparamos bem em relação aos decibéis e por isso, para nos ouvirmos melhor, isto é entusiasmo, não é verdade? E portanto, eu queria lhe dizer uma coisa, sobre opções privadas, e não é desresponsabilização nenhuma, sobre opções privadas, deixe-me dizer-lhe uma coisa, ainda há bocado estávamos aqui a ouvir que o anterior governo, que aliás durante algum tempo, pelo menos foi apoiado por Vossas Excelências, não tinha opções de natureza privada. O ex-diretor executivo, o primeiro diretor executivo, o professor Fernando Araújo, não defendia modelos privados. Pois bem, foi o primeiro diretor executivo, e bem, na nossa opinião, e bem, a fazer o primeiro protocolo para a obstetrícia com entidades privadas. Porquê é que o fez? Porque as grávidas tinham que ter os bebés em algum lado e não havia blocos de parto requalificados. Mais outra coisa, quem é que foi para a televisão como comentador falar em ULS que deviam ser PPPs e que era o plano que estava no cardápio de Fernando Araújo?
Francisco Goiana da Silva, o número 2 de Fernando Araújo. Está escrito, está documentado, está no Google, vá ver. Não, mas nós não estamos contra. Nós só estamos a dizer que não é uma iniciativa nossa. Já existia e a senhora conhecia. E em terceiro lugar, dizer que, aliás, senhora deputada, olha, eu não me desresponsabilizo por rigorosamente nada e tenho de lhe dizer nada, senhora deputada. Vai dizer a seguir, Sra. Ministra, que neste momento não tem tempo.